Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora e o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero deixar um tema para a palavra do dia dizendo: deixamos de fazer isso. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, vou ler do versículo 1, vou ler o versículo 1 e o 3. Dizem assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com um grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Hoje é 10 de março de 2022. Senhor bendito, Deus eterno, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te agradecer por essa oportunidade. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo: deixamos de fazer isso. Quero também pedir para vocês, antes de comentar aqui esse tema, quero pedir que nas vossas orações oreis pelo ouvinte. O ouvinte é assíduo nosso, chamado Davi. Está precisando de oração, ele nos pediu oração ontem e eu estou aqui pedindo a vós para que nas vossas orações apresenteis este servo de Deus. Mas como dizia, eu dei esse título hoje para a palavra do dia dizendo: deixamos de fazer isso. O livro de Esther é um livro que a gente sabe que é histórico, é lírico, mas também é um livro dramático. Não tenho tempo aqui para discorrer com detalhes sobre o livro, porém eu destaco hoje Mardoqueu. Mardoqueu que estava aflito, desesperado por causa de um inimigo e as consequências mortais preteridas por este inimigo. O nome desse inimigo chamava-se Amã. Vejamos a situação em que, no caso aqui, Mardoqueu se encontrava juntamente com o povo judeu. No livro de Esther, ainda, capítulo de número 3, vou ler do versículo 13 ao 15. Observe. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Você observou porque Mardoqueu e todo o povo judeu estavam angustiados, estavam ali aflitos? Essa ordem, essa lei que o rei aqui havia
promulgado, que o rei havia determinado que fosse cumprida, era para que o povo judeu fosse destruído, eles fossem mortos, todos os judeus, desde o jovem, o mais novo, até ao velho. E aí estavam incluídos crianças, mulheres, e toda essa destruição seria feita em um só dia. Por isso que a gente encontra aqui Mardoqueu vestido de saco e cinza, que é sinal de humilhação, saiu pelo meio da cidade, ou seja, de uma forma pública, ele demonstrou essa sua humilhação e começou a clamar, diz aqui o texto, com grande e amargo clamor. Aí diz que em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Eu fiquei pensando aqui hoje, qual foi a última vez que eu, começar por mim, você, a senhora, o senhor, fizeram um jejum de verdade, não um jejum para passar fome. Qual foi a última vez que fizemos esse jejum? Porque estávamos aflitos e estávamos precisando de uma vitória. Quem ouviu a palavra de ontem, a palavra do dia de ontem, deve ter prestado atenção como é que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, baseado nas palavras do profeta Oséias. A violência, o roubo, o adultério, tudo que está acontecendo no mundo hoje de uma forma acentuada. E a gente como igreja, a gente como povo de Deus, nós, eu digo a partir de mim, como é que nós estamos olhando essa situação? Estamos de braços cruzados? A solução, gente, o que nós devemos fazer para que Deus ele possa agir em favor de nós, em favor do mundo, está exatamente aqui, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, é conhecido esse texto, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, vamos trazer para os dias de hoje, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, que diz que é serva, essa igreja de Cristo, aí segue o texto, se humilhar, se vestir de saco, de cinza, como Mardoqueu, como o povo judeu, naqueles dias de sofrimento. Aí segue aí o texto aqui, além de se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, é se humilhar, é orar. Nessa oração se inclui aqui o jejum, buscar a face do Senhor e mais, se converter. Converter aqui significa mudar de direção, deixar de seguir uma rota, converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, eu vou mudar esse quadro no planeta. Mas isso é condicional. Se o meu povo. Aí começa a se humilhar, orar, buscar a minha face, converter-se dos maus caminhos. Aí o Senhor vai ouvir. Eu quero concluir dizendo, gente, nós não vamos ficar brincando com essa situação, não, gente. Chega, isso é para mim, tá? Em primeiro lugar. Jessé, chega de ficar de braços cruzados. Nós deixamos de fazer isso. O quê? O que Mardoqueu fez, o que o povo judeu fez na hora da angústia, do sofrimento, da dor. Se humilhou, se vestiu de saco cinza,
fez um jejum, clamou com grande voz, com grande clamor. Ficou no estado de luto o povo judeu aqui. Nós precisamos, gente, voltar a essa condição de derramamento, de humilhação perante Deus, de entrega total, para que Deus mude o quadro por misericórdia, porque a coisa está difícil e vai ficar muito pior, muito pior. Que Deus nos ajude. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Jessé.